Olá, estejam bem. Então, vamos para o terceiro vídeo sobre as perguntas, né, que foram feitas para mim essa semana. E a pergunta que a pessoa fez foi o seguinte: por que que ela sente determinadas intuições, sensações estranhas em determinados lugares, né? Bom, aqui a gente entra então na questão das energias, né, na questão vibracional, sensitividade, né? Vamos falar sobre isso. Todos nós temos algum grau de sensitividade, de mediunidade, conforme a gente vai se abrindo, né? Conforme a gente vai tendo a nossa consciência energética, isso vai se ampliando, tá? Porque aí a gente vai abrindo os nossos sentidos para o mundo não físico. Porque a gente já sabe, né? Eu acredito que todo mundo que esteja aqui, pelo menos, já sabe que o mundo não é só matéria, não é só coisas físicas e materiais. Tudo, absolutamente tudo, tem a sua energia, tem o seu campo vibracional. E a gente está treinando o nosso ser para ter visão, sensação, né? Para ter o conhecimento desse outro mundo que é o mundo da energia. Algumas pessoas já têm e outras acabam desenvolvendo. E eu acredito que vai chegar num ponto que todo mundo vai realmente se abrir, porque é o caminho, né? Se abrir para esse outro mundo. Então, assim, a gente sabe que as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas ações, elas também vêm carregadas de energia. Dependendo da intensidade dessa energia, essa vibração fica nas coisas, nos objetos, nos lugares, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma energia muito forte de pessimismo, tá sempre vendo coisa ruim, tá sempre falando sobre coisa ruim, tá sempre pensando na morte, tá sempre falando sobre tragédia ou doença, e ela faz isso o tempo todo dentro da casa dela. Quando você chega naquele lugar, além de sentir a energia da pessoa, você pode sentir a energia no lugar, porque aquilo fica na casa da pessoa. A mesma coisa em outros lugares. Por exemplo, você vai num lugar onde aconteceu algo ruim, aconteceu uma tragédia ou uma coisa muito triste, ou uma pessoa muito doente morou por muitos anos naquele lugar e passou toda a sua doença naquele lugar. Aquela energia acaba ficando também. E o contrário também acontece. Uma casa onde uma pessoa vibra luz, vibra amor, você vai sentir na casa dela ou no ambiente de trabalho dela aquela energia, tá? Então quem é sensitivo acaba percebendo, é isso que acontece, tá? Existem alguns lugares, quando a gente começa a ter a abertura mesmo dos nossos sentidos para o mundo vibracional, tem determinados lugares que a gente acaba não conseguindo mais frequentar. Por isso que quando a gente começa a desenvolver um caminho espiritual, a gente acaba se afastando de algumas coisas. Por exemplo, as pessoas me perguntam muito por que eu não vou mais em festa, por que eu não bebo mais, por que eu não gosto mais de ficar aglomerado com um monte de gente. É que assim, é complicado porque a gente sente, tem pessoas que inclusive enxergam, né? Quem tem a mediunidade desenvolvida não só sente como enxerga as energias. E por mais que a gente aprenda a fechar o nosso campo para não ficar com a gente aquilo, é complicado você ficar vendo, né, e sentindo aquilo tudo. Então por isso que a gente meio que se afasta, assim, porque tem lugares que ficam com aquela carga, tá? Todo mundo que já leu a respeito do espiritismo ou leu sobre vida após a morte, leu sobre a questão dos obsessores, né, daqueles espíritos que negam
a sua continuidade no outro plano, que negam a sua morte, eles acabam vagando por aí. E tem a questão dos apegos, que a gente sabe que a maioria dos obsessores, eles têm algum tipo de apego, por isso que eles não querem dar continuidade na sua senda espiritual, por causa daquele apego. Então, assim, viciados, seja em drogas ilícitas, seja em drogas lícitas, né, seja no álcool, remédio, cigarro, né, essas pessoas quando desencarnam e elas têm um apego muito grande a isso, elas acabam, e elas não conseguem evoluir, né, partir para o seu próximo nível e ficam vagando e obsediando pessoas, eles vão para lugares aonde tem aquilo que é o objeto do seu apego, do seu vício. Porque o espírito ainda não se desligou da fisicalidade, não se desligou da materialidade. Então eles vão para aquele lugar. Por isso que em determinados lugares a gente sente uma carga maior, porque tem um número de obsessores maior. Lugares de muito sofrimento, como cemitérios, hospitais, enfim. Todo esse tipo de energia é uma energia muito forte. Até mesmo quem não tem nenhum contato com isso pode sentir, porque é uma energia muito forte. Então é por isso que a gente sente em alguns lugares essas coisas. E aí pode até ser, por exemplo, um terreno baldio. Você chegou num terreno, né, decidiu, um terreno baldio não, um terreno que não tem nada, você decidiu comprar aquele terreno. Chega lá e sentiu uma coisa ruim. Alguma coisa aconteceu naquele terreno que deixou uma energia muito forte e você sentiu. É simples assim. Vou deixar de comprar o terreno? Calma. Pode ser feita uma limpeza, né? Faz uma oração, pede que aquela energia se retire. Se você vê que não adianta, compra o terreno, pede para alguém que faz limpeza energética ir lá fazer a limpeza, né? A gente não precisa necessariamente se afastar, por exemplo, tá sentindo alguma coisa na própria casa? Vamos limpar, vamos fazer uma defumação ou uma limpeza com ervas, ou um rezo, alguma coisa a gente pode fazer para eliminar. Quando é algo forte demais, quando a questão é realmente de obsessores, a gente às vezes tem que chamar alguém que saiba conversar com o obsessor, retirar ele dali, tá? Mas assim, uma coisa que é bem importante, eu sei que é difícil para a grande maioria das pessoas, mas até para mim isso durante muito tempo foi difícil, é a questão do medo. Quando você tem uma sensação ruim em determinado lugar, não sinta medo. Apenas conversa com a tua mente e diz para ela, tem alguma energia aqui que é muito forte. Só isso. Então tá ok. E sempre, eu sempre digo, isso é uma coisa que a gente deveria aprender na escola. É como se proteger energeticamente, tá? As pessoas falam muito dessa questão de tapar o umbigo, de colocar uma arruda atrás da orelha, ter uma pedra, enfim, faz aquilo que pra ti é importante. Só que tem determinadas energias que são poderosas demais, que só uma pedra, só um umbiguinho tapado não resolve, tá? É muito mais que isso. Então a gente realmente tem que aprender a fazer escudo protetor. Eu falei isso várias e várias e várias vezes. Existem vários tipos de escudo protetor. Eu acredito que eu tenho até um vídeo aqui, eu fiz uma live a respeito disso. Procurem ali no meu Instagram, que em algum lugar está, explicando como que eu faço o meu escudo protetor. Mas existem vários tipos. Então pesquisem e passem a fazer isso diariamente. Da mesma forma que você escova os dentes e toma banho, faz o teu escudo protetor antes de sair de casa. Que aí essas sensações ruins, elas vão acabar meio que diminuindo. E mesmo que você tenha determinada sensação ou visão de alguma energia em determinado lugar ou determinada pessoa, você não vai carregar aquilo com você, não vai te afetar. Você simplesmente vai ter conhecimento daquela energia, mas aquilo não vai te afetar tão drasticamente como afeta às vezes, que a gente se sente mal,
da tontura, da náusea, da tremedeira, da arrepio, alguma coisa acontece. Mas quando a gente começa a fazer esse escudo protetor, essas sensações ruins na gente acaba diminuindo. A gente continua, né? Eu sempre digo assim, não bloqueia a tua sensitividade, não bloqueia a tua mediunidade, que não é isso que a gente tem que fazer. Muito pelo contrário, a gente tem que abrir cada vez mais para esse véu da ilusão que a gente vive de achar que isso aqui é só físico. A gente tem que acabar com isso. Porque quanto mais consciência espiritual, quanto mais consciência energética a gente tiver, melhor a vida vai ficar, tá? Então não é bloquear. O medo e querer se afastar por causa do medo, bloqueia. Agora, querer se afastar simplesmente porque não quer ficar vendo aquilo, não quer, né, ficar presenciando e não acha necessário, e o afastamento não vai afetar na tua vida, muito pelo contrário, pode até melhorar, é outra coisa. Então eu sempre digo assim, não bloqueia, apenas te sela. Sela o teu campo, protege o teu campo, que aí não tem mais nenhum problema. Mas fique feliz quando você tem essa abertura. Se você tem sensitividade, tem algum tipo de clarividência ou de mediunidade, agradeça por isso. Porque tem muita gente querendo desenvolver, tá? Então agradeça e te abra cada vez mais para isso. Para isso, apenas se protegendo mais, para que isso não te afete negativamente. Espero ter respondido da melhor forma possível. Qualquer outra dúvida pode comentar aqui. E nos vemos então no próximo vídeo de A Bruxa Responde. Muita luz para vocês. Grande beijo.